Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigado, Fermentec, pelo convite para a gente estar aqui falando um pouco sobre os nossos produtos poliglicóis e derivados para otimizar tanto usinas de milho quanto usinas de cana-de-açúcar. Eu vou começar falando rapidinho, né? O meu nome é Rafael Garato, eu tenho formação em Química e sempre trabalhei nessa parte de poliglicóis, surfactantes, e atualmente eu sou gerente de pesquisa na Indorama para o segmento de energia e recursos. Eu vou comentar um pouquinho, de maneira bem rápida aqui, né, sobre quem é Indorama, né? Então, o grupo Indorama, né, é uma empresa indiana, é uma família indiana, né, com sede, né, em Bangkok. Eles começaram na parte de PET, né, de resina PET. Então, nós temos três divisões, né, a parte de PET, a parte de fibras e o nosso segmento, né, a nossa unidade de surfactantes e produtos químicos, né, que se intitula Indovinya. O grupo como um todo, né, está presente aí em 33 países, né? São mais de 26 mil funcionários, e a Indovinya em si, então, é essa divisão de negócio voltada mais para poliglicóis, surfactantes, oxigenados, aminas, né? Aqui acho que vale a pena comentar também, né, a entrada da Indorama nesse mercado se deu através de algumas aquisições. Então, em 2020, a empresa adquiriu parte da empresa Huntsman, né, a parte de surfactantes da Huntsman. E em 2022, adquiriu a Oxiteno, né? Então, hoje em dia, né, tudo que era Oxiteno na América do Norte e América do Sul, hoje em dia, nós somos Indorama dentro da unidade de negócio Indovinya. Aqui só alguns números, né? Nós somos o maior produtor de tensoativos das Américas, o maior etoxilador das Américas, o segundo maior etoxilador global, e temos aí mais de 2.500 produtos no nosso portfólio. As nossas unidades de negócio, né, nós atuamos em diferentes segmentos, como Indovinya, né? Então, temos produtos para home personal care, temos produtos para a parte crop, né? Defensivos agrícolas, coatings, né, tintas, vernizes, coatings, produtos de performance, então indústria de papel, indústria de couros, né, e o nosso segmento, que é o segmento de energia e recursos. Então, quando a gente olha, né, dentro de energia e recursos, a gente um dos principais mercados é o mercado de produção de petróleo, né? Mas também trabalhamos em combustíveis, lubrificantes, tratamento de gás, tratamento de água, biocombustíveis e mineração. Então, tudo que tange, né, a parte aí de energia de algum modo, né, nós temos surfactantes, poliglicóis, solventes, né, para endereçar para esses mercados. Mas, passada essa primeira apresentação, né, sobre a empresa em si, né, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é principalmente sobre os desafios para você otimizar as produções em usinas, né, de etanol e de cana, de cana e de milho, né? Quando a gente está falando de cana, os nossos principais produtos, eles são os controladores de espuma. Então, nós temos um portfólio de dispersantes e um portfólio de antiespumantes, utilizados para controlar a formação de espuma na etapa de fermentação, né, de etanol de cana. E temos também um portfólio para otimizar a produção de óleo de milho, né, que são os desemulsificantes, né? Então, depois que você tem toda a etapa lá de produção do etanol, né? Geralmente você quer otimizar a produção de milho, a separação do DDGS, né? Nós temos produtos para essa linha. E aqui como que a gente, né, atua nesse mercado? Então, nós somos integrados desde da aquisição da Indorama, né, tanto em óxido de etileno quanto óxido de propileno, que são aí basicamente as matérias-primas utilizadas para fazer os poliglicóis. E trabalhando com diferentes tipos de iniciadores, né, como a gente pode ver aqui na parte da direita, né, você consegue ter os poliglicóis convencionais, você consegue ter os ésteres de sorbitan, óleos graxos etoxilados, né? E essa química pode ser tanto utilizada para quebrar espuma, evitar a formação de espuma, quebrar a espuma, quanto também para promover a separação de óleo de milho.
Então, falando um pouco especificamente sobre o portfólio de produtos que nós temos, né? Para controle de espuma, nós temos tanto dispersantes quanto antiespumantes, né? Os nossos dispersantes e antiespumantes são da linha Surfcane. Então, o principal, né, que a gente tem como dispersante, né, eu vou compartilhar um resultado com vocês, é o Surfcane AF55, e o nosso principal antiespumante é o Surfcane AF44. Aqui um ponto interessante, né? Nós somos uma empresa de produção de matérias-primas. Então, como eu sei que existem muitos usineiros aqui, vocês vão provavelmente vocês não vão encontrar as nossas marcas, né? Nós sempre vamos nas usinas através de algum parceiro, né? Que são as empresas que formulam, que desenvolvem as formulações. Esses são os princípios ativos, né? Que as empresas que prestam os serviços nas usinas, né? Formulam, fazem as misturas, né? Fazem as suas soluções para fazer o controle de espuma. Aqui, então, compartilhando um resultado, né, para o Surfcane AF55, né, a gente fez em comparação ao branco, ou seja, a gente não usou nenhum dispersante e também utilizou um produto referência de mercado em um experimento de fermentest, né? Aqui a gente avaliou basicamente o tempo de retenção, o impacto na quebra da espuma quando você adicionou um antiespumante, né, para quebrar essa formação de espuma, e depois também o quanto de antiespumante você precisou dosar para controlar essa espuma durante o tempo de 5 minutos. Aqui a gente vê que o tempo de retenção, né, a gente conseguiu uma melhora em relação ao produto de mercado aí. Também com relação ao impacto, ou seja, a gente conseguiu identificar um tipo de sinergia entre o nosso dispersante e o antiespumante, e também uma redução na dosagem total de antiespumante utilizado. Passando para a parte de antiespumante, né, a gente utilizou o AF44, a gente fez uma comparação dele em uma formulação antiespumante padrão, né, base óleo, com relação também a um produto referência de mercado. E aqui, né, a gente foi acompanhando, então, como que essa coluna de espuma voltava a subir, né, à medida que você continuava injetando ar no fermentest. Então, a gente vê que a gente teve um volume total aí depois de 5 minutos de 240 ml de espuma para o nosso produto, em relação a 320 para o produto referência. Aqui também vale comentar que esses produtos a gente já tem eles em escala, então a gente já tem também resultados de usina, né? A gente já tem também essas informações de que não é apenas em bancada, mas em escala esses dois produtos também funcionam, mas, de novo, né? Sempre em formulações. E falando então da parte de milho, né, a gente tem um portfólio bem completo aí para a parte de desmulsificantes de óleo de milho. Um dos carros-chefes, né, é o Allcast TW80, aí, que é o éster de sorbitam, mas nós também temos alguns outros químicos, né, que, como eu mostrei lá no começo, são óleos aí etoxilados, né? E aqui só uma comparação, né? Quando a gente fala tanto de controle de espuma, quando a gente está falando de separação de óleo, né, as usinas variam muito, né, os processos variam muito, o milho também varia muito, a cânhamo varia muito, então a necessidade de você ter mais do que um produto, né, para você conseguir atender essas diferenças de processo e de matéria-prima, né? Então aqui foi uma comparação que a gente fez em escala de laboratório também, o Allcast TW80 em relação ao Allcast CSO 400. Nesse caso, a gente viu que após um ciclo, né, que essa separação é feita numa centrífuga, após um único ciclo, a gente observou uma melhor performance do CSO 400 em relação ao TW80, mas após o segundo ciclo, os dois produtos tiveram a mesma performance. Aqui também vale a pena a gente comentar que, como parte do DDG, né, acaba sendo enviado para a ração, esses produtos possuem certificações, né, principalmente kosher, halal, que acaba sendo um requisito das usinas de milho. E, bom, pessoal, gostaria de agradecer. Aqui tem o meu celular, o meu contato, se vocês quiserem escanear o QR Code aí. E é isso. Muito obrigado, pessoal.